no encontro de hoje, nós vamos encerrar todos os nossos encontros sobre santos com o sacramento da confissão e da unção dos enfermos. Primeiramente, nós vamos trabalhar sobre o sacramento da unção dos enfermos. E o que seria esse sacramento? Vou começar aqui com a passagem de Tiago, lá no capítulo 5, versículos 13 e 15. Alguém dentre vós está sofrendo? Recorra à oração. Alguém está alegre? Entoe hinos. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo com óleo do nome do Senhor. A oração feita da fé salvará. Esse basicamente nos dá um panorama do que seria a unção dos enfermos. Quando nós estamos sofrendo, quando estamos doentes, a gente precisa recorrer à oração. Nós precisamos recorrer a Deus. É isso basicamente que essa passagem se trata e nós vamos entender melhor no decorrer do encontro. Afinal, o que seria então a unção dos enfermos? A unção dos enfermos é o sacramento que santifica o sofrimento, purifica a alma e reconforta o corpo. Segundo São Paulo, o sofrimento humano vai completar o sofrimento de Cristo na cruz, em sua missão redentora. Todos os milagres que Cristo praticou em vida e que nós vamos ver nos encontros à frente são sinais do seu poder eterno, mas hoje, infelizmente, diferente. Porque as pessoas que se encontram enfermas, angustiadas, atormentadas, elas não se lembram de Deus, elas não se lembram de Cristo. O que elas vão procurar? Procuram médiuns espíritas, procuram pais de santo, procuram até bruxarias, macumbas, até coisas do mal, achando que vão resolver os seus problemas, achando que vão curar os seus males. Mas a cura dos nossos males é Deus. Nós devemos chamar Deus para nos curar. Claro que não é dizer assim, se a gente pode chamar Deus, não precisa ir do médico. Não é assim. Porque Deus preparou justamente os médicos para poder nos ajudar e nos salvar. A medicina também é de Deus. Então, por isso sim que é importante, quando a gente estiver doente, chamar a Deus, mas também recorrer aos médicos. Deus e o sofrimento. O sofrimento não faz parte do plano de Deus. Muita gente acha isso, mas não faz. É errado na hora da doença, do acidente ou da morte dizer que essa foi a vontade de Deus. Isso é um equívoco, pois o ser humano em si, por sua natureza pecaminosa, ele combina, ele traz o sofrimento com ele. Desde que nós nascemos, nós trazemos o sofrimento conosco, por conta da nossa fragilidade humana e por conta do nosso pecado. Porque Deus, ele é perfeito, certo? Mas nós não somos. Então, por isso que por nós não sermos perfeitos, por nós sermos pecadores, nós trazemos o sofrimento conosco. Ele vai maturação até que chega a morte. Apesar disso, muitas pessoas se julgam invencíveis, importantes e superiores aos outros. Mas lembre-se, ninguém é superior ao outro. Por quê? Porque até mesmo um vírus pode debilitá-las e matá-las consequentemente. Então não existe ninguém superior aos outros. Questão de dinheiro, a questão de poder aquisitivo, o dinheiro não nos salva da morte. Porque, um exemplo é a pandemia da Covid-19. Muitas pessoas tinham muito dinheiro, mas não puderam se salvar. Então, essa superioridade
um ser superior ao outro, não existe. Por quê? O sofrimento está presente na vida de todos nós, sejamos ricos ou sejamos pobres. Ou seja, o sofrimento ele pode ser tanto provocado por nós mesmos, porque nós, desde que nós nascemos até a nossa morte, nós culminamos o sofrimento por nossas atitudes pecaminosas, ou também pela irresponsabilidade e pela maldade de outras pessoas, ou até mesmo do maligno. Por fim, tanto o sofrimento quanto a morte são originados do pecado e da fraqueza humana e da liberdade má conduzida. Ou seja, não é vontade de Deus que as pessoas sofram, e sim as consequências das nossas atitudes que geram sofrimento. E que muitas vezes somente através do sofrimento é que aprendemos a ser mais santos e aprendemos a voltar para Deus. Infelizmente é isso que acontece. As pessoas muitas vezes elas só lembram de se voltar para Deus na hora do sofrimento e não na hora da alegria. Mas nós devemos se voltar a Deus em ambos os casos, na alegria e no sofrimento. A unção dos enfermos na Bíblia. Sim, gente, a unção dos enfermos, ela também está presente na Bíblia. Porque no Antigo Testamento, o homem doente experimenta os seus limites e, ao mesmo tempo, percebe que a doença está ligada misteriosamente ao pecado. Os profetas instituíram que a enfermidade poderia ter também um valor redentor em relação aos próprios pecados e aos dos outros. Assim, a doença era vivida diante de Deus, do qual o homem implorava a cura. No Novo Testamento, eram os enfermos quem procuravam proximidade de Jesus, tentando tocá-lo, pois deles saiu a força que a todos curava. A compaixão de Cristo pelos doentes e as numerosas curas de enfermos são um sinal claro de que, com ele, chegou o reino de Deus e a vitória sobre o pecado, o sofrimento e a morte. Com a paixão e morte do Senhor, dá um novo sentido ao sofrimento, ao qual, se for unido ao sofrimento de Cristo, pode ser um meio de purificação e de salvação para nós e para os outros. Ou seja, nós podemos nos tornar mais próximos de Deus, nós podemos nos tornar mais santos através do sofrimento. Se no sofrimento, claro, nós estivermos unidos a Deus, assim como fizeram tantas pessoas na Bíblia. Essas pessoas, em seu sofrimento, se uniram a Deus, ou apenas ao tocar em Cristo, foram curados pela sua fé e pela sua busca a Deus. E assim, hoje, nós também podemos ser curados, se nós buscarmos a Deus, se buscar o sacramento da unção dos enfermos quando necessário. A unção dos enfermos, ela não é o meio de dizer, estou morrendo. Não, ela é o meio de cura. Não é o meio de condenação à morte. A unção dos enfermos e a paixão de Cristo. Esse sacramento confere uma graça especial. Como foi falado anteriormente, a unção dos enfermos une o doente à paixão de Cristo, ao sofrimento que Cristo sofreu lá da cruz, para o seu bem de toda a igreja, dando conforto, paz e coragem, e também perdão dos pecados, se essa pessoa doente não puder se confessar. Consente por vezes, se for a vontade de Deus, também a recuperação da saúde física do fiel. Ou seja, não é que a pessoa teve lá a unção dos enfermos que ela vai ter uma condenação à morte, que ela está condenada a morrer. Não. Até antigamente, esse sacramento ele se chamava extrema unção, que quer dizer, era o último sacramento, que quando a pessoa recebia esse sacramento, ela ia morrer. Era um sacramento que dava um peso muito grande para a pessoa. A pessoa que recebia extrema unção, ela sabia, não, eu vou morrer. Era o que ela pensava. Por isso que se trocou o termo, ao invés de extrema unção, para unção dos enfermos,
que é a unção dos enfermos, é o nome mais, digamos, mais leve, né? E que une ali não só ali o momento que a pessoa está à beira da morte, mas também inclui pessoas doentes, pessoas que vão fazer cirurgia. Então, hoje, quando se recebe a unção dos enfermos, não significa que a pessoa está condenada ali à morte. Por quê? Porque se for da vontade de Deus, essa pessoa pode ter sim a recuperação da saúde física, ela pode se recuperar, né? Então, os seus enfermos servem para trazer o consolo, a paz, a força e une profundamente o doente a Cristo, que pode tanto ser curado quanto ser levado à casa do Pai. Isso, né, já não é algo da nossa própria vontade, e sim a vontade de Deus. Muitos doentes têm medo desse sacramento e os adiam para o fim, porque pensam tratar de uma espécie de sentença de morte. É aquela relação ali com a extrema-unção. No entanto, ao contrário disso, a unção dos enfermos é uma espécie de seguro de vida. Quem, como cristão, acompanha o enfermo, deve libertá-lo desse falso temor. A parte das pessoas que está em risco de vida tem a intuição de que nada mais é importante nesse momento do que a confiança imediata e incondicional àquele que superou a morte e a própria vida, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, por isso, quando uma pessoa está doente, esteja ela à beira da morte ou não, é importante chamar o padre para se fazer, então, a unção dos enfermos. Quem pode receber a unção dos enfermos? As pessoas idosas, em perigo de morte ou não, pessoas que sofreram acidente, quem está prestes a fazer cirurgia e em outras situações anormais em que uma pessoa pode correr o risco de vida, então se chama ali o padre então para fazer a unção dos enfermos. O rito da unção dos enfermos. A matéria é o óleo, a forma, que é o que o padre vai falar ali, o Senhor vem em teu auxílio. Ministro é o padre, tá? Por exemplo, os ministros da comunhão, diáconos e outros não podem fazer celebrar esse sacramento. Quem pode fazer isso é só o padre. O efeito: saúde, força, perdão, consolo e alívio. E o gesto é a imposição das mãos. Terminado então a unção dos enfermos, nós entramos na confissão, que é o outro sacramento de libertação. Tá, mas você está pensando, sim, mas por que esses dois sacramentos são chamados de sacramentos da libertação? Porque o sacramento da unção dos enfermos liberta a pessoa do sofrimento, muitas vezes libera da dor, da condenação, e a confissão é o sacramento que nos liberta do pecado, nos liberta da morte, entre aspas, né? Então, porque então por isso que esses dois sacramentos são sacramentos de libertação. Então, agora nós vamos trabalhar sobre confissão. O maior mal de nossa era é que o homem perdeu a consciência do pecado. Aqui é o trecho do livro da Crisma. E agora, também eu trouxe o trecho do livro de Tiago, lá no capítulo 5, versículo 16, que diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. A oração do justo tem grande eficácia. Sim, gente, o sacramento da confissão também está presente na Bíblia. Você deve estar pensando, tá, mas como assim? Se nós pegarmos lá o Antigo Testamento, nós vamos ver que quando as pessoas cometiam pecados, eles pegavam animais e ofereciam em sacrifício. Um bezerro, um carneiro, um boizinho. Eles sacrificavam esses animais
para que os seus pecados fossem perdoados. Hoje em dia, nós temos o sacramento da confissão, né? Que a partir do Novo Testamento, com a vida de Cristo, isso passou a ser mudado, né? As pessoas, por primeiro, eles falavam os seus pecados a Cristo, né? Que a viúva, por exemplo, tem uma passagem da viúva, que a viúva falou que ela estava vivendo assim uma situação irregular de casamento, que ela estava ficando com pessoas casadas, coisas assim. E Jesus perdoou e disse: vá e não peques mais. Então, é assim a confissão hoje em dia, né? Nós vamos lá, nos confessemos, e é a mesma coisa como se Cristo dissesse a nós: vá e não peques mais. Daí você deve estar pensando: tá, mas nossa, eu tenho que confessar um homem que também é pecador? Sim. Mas o que é preferível? Você confessar a um homem ou você pegar lá um animal e fazer um sacrifício, como eles faziam lá no Antigo Testamento? Então hoje nós não precisamos mais pegar o animalzinho, né, e fazer o sacrifício ali pelos nossos pecados. Por quê? Porque nós temos a confissão. Muitas pessoas chegam e dizem assim: eu me confesso direto para Deus. Não, gente, a confissão, ela não deve ser feita, pode ser feita, mas em caso de pecado grave, deve ser confessado para o padre. Não se esqueçam disso. O que é então a confissão? Nós já discorremos um pouco aqui, mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Confissão, ela é o sacramento da misericórdia de Deus. É a festa do pecador arrependido. Aqui tá pescador, tá? Mas é pecador. Somos pecadores, mas Jesus veio ao mundo para nos salvar. Ele antes subiu aos céus, em sua gloriosa ascensão instituiu o sacerdócio. Ou seja, ele concedeu aos apóstolos, por intermédio de Pedro, nosso primeiro Papa, o poder de ligar e desligar as coisas. Pois ele disse: tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Por sua vez, os apóstolos transmitiram a outros, o bispo em primeiro e posteriormente aos padres, diáconos, enfim, afins, que são seus sucessores dos apóstolos, e portanto chegando até nós nos dias de hoje, pois os bispos constituem os padres, correto? Por isso devemos nos confessar com o sacerdote da igreja, para recebermos o perdão e a absolvição de todos os nossos pecados, pois foi assim que Cristo desejou. Se nós dissermos: eu não tenho pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está com nós. Todos nós, sem exceção, temos pecado. O único que não tem pecado é Deus e Cristo. No mais, todos nós temos pecados. Se confessarmos nossos pecados, Cristo, fiel e justo como perdoará os nossos pecados e nos purificará de toda a nossa iniquidade. Se dissermos: não somos pecadores, fazemos dele um mentiroso, e a palavra de Deus não está em nós. Então, por isso que é muito importante a gente se reconhecer pecador. Se nós chegarmos e dissermos: eu não tenho pecado, já estamos fazendo um, porque nós estamos mentindo. Todos nós, sem exceção, temos pecados. O que é então pecado? Se nós formos ao dicionário da língua portuguesa e pesquisarmos o significado de pecado, nós vamos encontrar a seguinte definição: violação de preceito religioso, desobediência a qualquer norma ou preceito, falta, erro. Essa é a definição mais comum sobre o pecado. Somos formados e educados como se Deus e a Igreja fossem uma escola militar, onde quem não cumpre as regras recebe o castigo, recebe uma punição. Mas não é bem assim.
O que seria então o pecado? Saindo do dicionário e indo para a nossa prática, para a nossa vivência enquanto igreja. O pecado, ele é a ruptura da nossa amizade com Deus. Quando um amigo muito próximo faz alguma coisa ruim para você, errada para você, esse amigo, ele não fica chateado. Então, com Deus acontece mais ou menos isso. Quando nós fizemos o pecado, cada vez que nós cometemos o pecado, nós rompemos a nossa amizade com Deus. Vamos rompendo, até que chega no momento que a pessoa comete pecado grave, essa amizade se rompe completamente e ela só retorna mediante ao nosso arrependimento. O pecado é o exame de consciência. Tá, o que seria então o exame de consciência? Como nós já trabalhamos lá na primeira comunhão, antes de se confessar para receber o sacramento, o exame de consciência é o momento que nós vamos examinar a nossa vida e ver todos os pecados que nós cometemos. No caso de vocês, agora, como vocês já se confessaram uma vez ou mais, você vai analisar, examinar os teus pecados cometidos desde a última confissão. Então, vamos lá. Comete então um pecado grave quando, conhecendo a lei de Deus, se pratica uma ação voluntária contra as normas prescritas nos 10 mandamentos ou nos mandamentos da igreja. Note que são necessárias 3 condições juntas para cometer um pecado mortal, que é o pleno conhecimento, pleno consentimento e matéria grave. Se faltar um desses 3, a pessoa então não comete pecado mortal. Isso nós vamos trabalhar melhor quando vocês estiverem ali próximos de fazer a crisma, que nós vamos ter um encontro chamado confissão na prática, onde vou trabalhar melhor toda essa questão de pecado mortal, pecado venial, relembrar como se confessa, como que faz o exame de consciência. Lá no final vai ter um encontro sobre isso, para vocês dar todo esse passo a passo, todos os detalhes referentes à confissão. Aquele que ter a consciência de ter cometido um pecado mortal não deve receber a Sagrada Comunhão, mesmo que esteja profundamente contrito, sem receber previamente a absolvição sacramental, a menos que tenha motivo grave para comungar e que lhe seja impossível chegar ao confessor. O pecado mortal destrói a caridade do coração do homem, por uma infração grave da lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é o seu fim último, e a sua bem-aventurança, preferindo o bem inferior. Comete-se o pecado venial quando não se observa em matéria leve a medida prescrita pela lei moral, ou então quando se desobedece à lei moral em matéria grave, mas sem pleno conhecimento e sem pleno consentimento, que nós vamos entender melhor naquele encontro lá, confissão na prática. Para lembrar, o pecado ele é um ato pessoal. Além disso, temos as responsabilidades dos pecados cometidos por outros, quando nele cooperamos. De que forma se dá essa cooperação? Participando dos pecados direto ou involuntariamente, mandando, aconselhando, louvando ou aprovando os pecados, ou protegendo essas pessoas quando elas fazem o mal. Então, esses 3 itens nos remete à responsabilidade também pelos pecados dos outros, quando nós participamos junto com essas pessoas, seja voluntariamente participando de forma direta, ou mandando, aconselhando ou aprovando. Sinais da confissão. A matéria é atitude penitente, tá? Que é arrependimento, confissão, penitência ali,
tá? Essas são as matérias da confissão. A forma: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ministro é o padre, tá? Ministros leigos, diáconos, tá? Não podem atender confissões, é somente o padre, assim como são os enfermos. Os efeitos: perdão dos pecados, restabelecimento do canal da misericórdia e da graça entre Deus e o homem, libertação e consciência, né, consciência da misericórdia do Pai, e também ali a libertação do mal, gesto e posição das mãos. Dúvidas vocês podem chamar pelo WhatsApp, tá? Não se esqueçam de mandar os aprofundamentos. Beijo e até o nosso próximo encontro.